Fala, operadores! Bom dia a todos. Primeiro pregão de 2021, 8h55. Tenhamos aí um excelente ano. Vamos nessa. Tem muita coisa boa para a gente poder extrair esse ano. Pessoal, hoje, atenção com notícia. Tá? Hoje nós temos uma notícia. Ela é uma das mais importantes do mercado financeiro. Ela está ligado à indústria, é o PMI. O PMI ele acontece geralmente no primeiro e segundo dia útil de todos os meses. Quem já me acompanha sabe que geralmente eu evito operação no primeiro dia útil do mês, devido ao PMI. Porém, como ele tem também hoje o Fed e o FONC, automaticamente ele vai dar condição para que a gente trabalhe. Tá? Então, se tivesse apenas o PMI, hoje seria um dia para ficar totalmente de fora do mercado. Vamos embora. Hoje, então, vai ter zona de energia, vai ter agregado. Vamos fazer essa abertura. Vou falar com vocês aí, pelo menos até umas 9h30. Depois eu vou assessorando, vou ajudando vocês também via grupo. Assim que formar o agregado do dólar, eu dou um toque e marco para vocês esses pontos juntos novamente. Lembrando que o agregado, ele tem, geralmente ele tem feito acima de 1.000 agregados, que é o que nós precisamos. Isso que eu estou falando, pessoal, é um material que está gratuito, tá? Ele está lá no Drive, a aula de agregado, a aula de zona de energia e a aula de Big Player. Então, o agregado do dólar, ele tem geralmente se formado a partir da abertura do mercado lá fora. Então, se isso seguir mais um dia, né, se seguir mais uma vez, possivelmente teremos o agregado somente lá por volta de 11h30. Notícias boas, né? Notícias boas e notícias que a gente precisa ficar atento. Notícia boa é a ingestão dos pacotes econômicos que estão para arrebentar, já foi assinado e pode melhorar, pode ser que ainda o valor seja maior do que o esperado. Nós temos aí a vacina, nós temos agora também mais uma vacina sendo autorizada no Reino Unido, de Oxford. Então a coisa tem tudo para continuar tendo o movimento dele de alta e o dólar fazendo correção. Então vejo aí um começo de ano que a Bolsa trabalhando acima das máximas que ela já veio trabalhando no fim do ano. Então a coisa tende a caminhar para lá por volta de 125 mil pontos. O que nós temos para hoje? Nós temos aí o dólar. Né? O dólar ele está brigando, por enquanto, na casa dos 50,080. Ele está brigando no 50,80. E nós temos aqui a última leitura dele no 5.149. Então, esse vão que o dólar está querendo abrir é um vão muito longo. Nós não temos leitura para tanto, né, para esse dólar lá na casa dos 50,80. Então, o que vai nos restar é aguardar que o dólar venha trabalhar na casa dos 5.149 para que a gente consiga fazer alguma operação. Muita atenção com esse ponto, eu deixei ele até uma linha mais grossa, que é na casa dos 5.199,5. Isso aqui ele já está trabalhando no Apetax oficial mensal. Então ele é um ponto muito forte de resistência quando o mercado abre abaixo desse ponto, e assim como ele é um ponto muito forte de suporte quando o dólar tiver força para abrir para cima dos 199,5. Então o dólar, tá? Se ele abrir lá para baixo, precisaremos aguardar, né, que ele venha buscar a casa dos 149 para que a gente consiga fazer alguma leitura limpa com ele, principalmente para a abertura. E depois disso nós sabemos, ao longo do dia, formando o agregado, ele será um ponto importante a ser trabalhado. E o índice? Vamos ver onde ele está brigando. Índice está querendo brigar lá na casa dos 120.100. Então, o índice ele abrindo no 120.100, ele vai deixar um suporte logo na abertura no 120.085. Ele deixando esse suporte, o índice ele tende a buscar a primeira região dos 120.354, o 585. Depois disso, ao longo do dia, já olhando para novos horizontes, 120.248, 121.532. Então, vamos aguardar, ver o que ele vem para fazer aqui. E um suporte muito forte do índice é essa casa dos 119.969. Se ele conseguisse abrir nessa região, seria um excelente ponto para fazer uma tomada logo na abertura do mercado. Então, já o mercado vai abrir.
Vamos lá, atenção, cuidado com a exposição. Então, lembrando, hoje nós temos uma notícia, eu passo para você, tá, Santos? Eu mando lá para você. Eu passo para vocês aí a liberação do acesso ao Drive. Então, lembrando, hoje o risco, tá, é o PMI trabalhando, a gente tem que ficar atento com ele. Pessoal, vamos lá. Abriu agora o mini, acabou de abrir o cheio também, já está trabalhando aí na casa do 320 mil. É um ponto, é um primeiro ponto de resistência do mercado. Vou só aumentar o zoom aqui para a gente. Vamos ver como é que estão esses lotes aqui do índice, onde estão os vendedores. Não temos muito lote de venda na casa do 320. Aliás, temos, na verdade, pouquíssimo movimento do book. Por enquanto, o book está bem limpo. Bastante lote trabalhando de 5 em 5. A gente sabe que isso é uma presença de robô. Vamos ver se tem um vendedor lá em cima no 585. Índice está estressado, hein? Índice nervoso. Bora ver se vai aparecer algum lote vendedor no 585. Por enquanto não tem. Tá? Por enquanto não tem nada naquela região. Tem muito lote curto, por enquanto, para trabalhar. Aguardar um pouquinho. Vamos ver o dólar, se ele já abriu e onde ele abriu. Por enquanto, só abriu o cheio do dólar. Não abriu, por enquanto, o mini lote do dólar. Vamos ver como é que ele vai chegar assim que ele abrir na casa dos 5.149. Vamos ver se vai ter lote ali sendo ofertado na venda para trabalhar uma resistência naquele pontinho importante que deixamos ele marcado no nosso grupo no Telegram. Só o cheio trabalhando, agora sim. Agora acabou de abrir o mini lote também. Vamos rolar o book até a casa do 49. A gente tem aí a Tullet querendo vender no 50, tem a XP querendo vender no 50. Ali, sem dúvida, vai ser um ponto bacana para ser trabalhado. É uma marcação e já tem lote sendo ofertado lá em cima no 49, 49,5. A primeira resistência do dólar, ali em cima, então, 59, 59,5. Perdão, 49, 49,5. Índice, estou olhando a casa dos 120.090, ver se a gente encontra lote para poder entrar no suporte. Tem ali na casa do 100, tem na casa do 0,50, tem na casa do 900. Índice, por enquanto, não formou nenhuma zona de energia. Santos, respondendo a tua pergunta, é sim, tá? Esses pontos aqui que nós marcamos é após o fechamento do mercado, tá? Então, assim que fecha o mercado, eu disparo os pontos para vocês, para a gente poder fazer a abertura junto no dia seguinte.
aguardando aí o índice para poder chegar na casa dos 120 mil, 0,90, 0,85. Naquela região, quem está querendo comprar é a UBS, está querendo tomar 10 lotes, UBS querendo tomar no 0,50, UBS querendo tomar na casa dos 120. Há bastante lote de suporte nessa região. Atenção para o dólar está se aproximando cada vez mais da primeira resistência dele, que é do 49. XP está vendendo, Terra está vendendo, Tullet está vendendo, Credit Suisse vendendo, uma força vendedora em massa nessa região do 49,5, 50. Isso também é importante, tá? Pessoal que está chegando agora no Telegram, nós temos lá a palestra de book. Assistam também a palestra de book para poder dar um norte aí com a leitura dos pontos, tá? Para poder utilizar melhor as marcações que nós fazemos. XP ainda querendo vender no 48,5, Credit Suisse no 49. Pessoal, atenção para o índice, tem os vendedores aí na casa dos 585, tá? 585, 600, nessa região, está apresentando resistência ao índice também. Já é um ponto pré-determinado e já tem aí também alguns lotes na venda, principalmente a Credit Suisse, que está querendo vender na casa dos 600. XP apareceu querendo vender também no 565. Pessoal que ainda não está acostumado também com os horários de PETAX, tá? Evitem sempre operar na janela das 10 às 10h10, 11 às 11h10, meio-dia, meio-dia e 10, 1h10. São as janelas, formação de PETAX do dólar.
nada para fazer no dólar por enquanto. Está trabalhando em 36,5. Credit Suisse continua firme e forte lá. XP também querendo vender no 565. Índice começando a querer construir uma zona de energia aí na casa do 450. Comentando aqui que ele está começando a querer construir, porque ela não é uma barra ainda tão grande, ela não é uma barra isolada. Então ela é uma zona de energia, porém ela não está ainda tão forte como a gente gostaria. Se ela tivesse um pouquinho mais forte, daria para entrar fazendo uma comprinha no 450, mirando o 585.
dólar aí embaixo, nada para ser feito. Esse cenário que o dólar está fazendo agora, o que ele nos indica? Né? Ou ele venha correndo buscar o 49 e os lotes dos vendedores ainda continuarem naquela posição, ou o mercado do dólar vai cair até que ele arme a primeira PETAX, né, das 10 às 10h10, para essa primeira PETAX ser utilizada como um ponto de suporte. Lembrando que hoje a PETAX ela não é um ponto de suporte seco, ela é uma PETAX elástica. Então, como nós temos o agregado para trabalhar, o preço ele tende a voltar sempre para a região elástica das PETAX. Então, olho no lance aí, tá? Se ele for cair, se ele for desabar, só vai conseguir fazer leitura após a abertura da PETAX 1. Pessoal, atenção para o índice, tá? Ele está querendo deixar um suporte aqui na casa do 350, 360. E vamos entender o porquê. Olhem aqui no book. Tem 10 lotes da XP entrando aqui no 350. Tem 20 lotes da Credit Suisse entrando no 360. Tem mais 10 lotes da Credit Suisse entrando no 355. Então tem uma defesa bacana, tem um pontinho de suporte. Como o mercado não está com muito volume, ele está deixando um suportezinho nessa região. $340 eles estão comprando, 350, 355, 360. iCap também querendo comprar no 330, Modal querendo comprar no 330 também. Ó, tocando agora no suporte, junto com essa pancada de gente comprando. Ponto importante no índice aí. iCap querendo comprar, Modal querendo comprar.
querendo formar uma zona de energia no 380, né, deixando uma barra um pouco maior do que as demais. Já estão pagando lá no 440, 435. R$ 460 já estão pagando também. Põe no bolso, não deixa na mesa. Dólar, por enquanto, nada. Ponto mais próximo de formar agregado do dólar é a casa do 32. Já tem uma trocação de 590, né, é o que está caminhando aí para a formação de 1.000. O resto dos ranges ainda vazio. Lá em cima no 35, 565 lotes.
Não mais, tá, PC? Agora não mais. Ele já veio tocar no 350, né? Já tínhamos sinalizado, a força compradora já estava no book. Agora não mais, tá? Sempre que a gente for trabalhar, trabalha com primeira batida. A primeira, até eu explico também isso naqueles vídeos do Drive. O mercado ele tem muita semelhança com o comportamento humano, né? A primeira batida, a segunda batida, a terceira batida. Então, o mercado já veio, já fez a primeira batida, a segunda já tem um risco maior e a terceira nem se fala. Tá? Então, perdeu aquele suporte, só aguardar agora se de fato essa região dos 600, né, que tem a Credit Suisse, XP, bastante gente vendendo aqui nos 600, para poder entregar o lote daquele suporte ali ou de repente até mesmo utilizá-lo como resistência. Tá? Então aquele ponto já foi trabalhado, deixa ele para trás. Se ele deixar uma zona de energia, né, melhor, né, mais clara ali naquela região, aí ele pode ser avaliado desde que tenha lote no book. Por enquanto que nós temos o 350, só temos um cara aí no book, né, 350. O resto tem dois aí no 330, né, suportando ainda, dando oportunidade, mas sempre a primeira batida é a ideal. Vamos ver o dólar. Vamos ver o dólar agora, o que ele vem fazer. Já tem 650 trocações aqui no 32. Assim que ele deixar mais de 1.000 trocações aqui no 32, o 32 vai ser trabalhado como um ponto de suporte. Por enquanto não foi construído. E lembrando que nos últimos pregões com o Fed e FONC, o dólar ele foi formar o primeiro agregado após a abertura do mercado lá fora. Tá? Isso está acontecendo 11h30. Então, acompanhando, se aparecer alguma coisinha bacana aí no meio, pode ser trabalhado, se não, quem for operar só depois das 11h30 para poder pegar o agregado. E o 49 ainda vale como resistência. Índice tentando buscar resistência. Quem está vendendo ali em cima é Credit Suisse, está vendendo nos 600. XP também está vendendo e vendendo bem ali nos 600. Índice tocando na resistência.
agora, pessoal, o índice está deixando uma zona de energia. Ela está sendo trabalhada aí no 540. Percebam que é uma das barras maiores que ele tem aí nessa região. Só para venda, tá? O preço só pode ser trabalhado nessa zona de energia para venda. O preço vindo de baixo para cima, ela continua sendo resistência à zona de energia. Onde ela vai ser um ponto bacana, né? Se o mercado ele conseguir cair aqui embaixo, na casa dos 119.800, né? Então, se o mercado conseguir afundar aqui, ou ele conseguir afundar até aqui, qualquer recuperação que ele faça para esse ponto de zona de energia é um ponto interessante de resistência para ele. Tá? Então não importa se ele bater lá embaixo ou bater o mais abaixo ainda, né, nessa praticamente aqui esse último suporte, essa zona de energia vira um ponto bom de resistência. Olha a briga do dólar aí. 35 já está com 815 trocações, 32,5 com 785, 32 com 990.
Vamos ficar de olho aí com o dólar, tá? O dólar está quase formando um agregado acima de 1.000 na casa do 32. Não tem lote ainda para suportar o mercado. Ele formar, deixa ele formar, é um ponto a ser marcado e trabalhado junto ao book. Ô, Dan, Oi, pode falar. isso daí da zona aí, de energia e de agregado, a hora que ele formar, ele vai formar 1.000 lotes no vendedor, né? Mas só que entra, ele vai servir como resistência, né? Não, como suporte. Ele vai formar no vendedor tem ação compradora. Ó, acabou de formar, o 32 agora ele é suporte, só que ele não tem book ainda para suportar o mercado. Então isso aqui já é um ponto que a gente precisa deixar ele desenhado, o 32. Quando o mercado ele ficar para cima desse ponto, né, ele pode ir lá para a lua e voltar. Quando ele voltar e o 32 der condição, né, o 32 já é suporte nosso, isso aqui já é fato, já aconteceu, já é agregado. Se tiver 32 mais book, aí é o ponto para a gente poder trabalhar o suporte dele. Tá? O agregado é sempre assim. O agregado, quando ele forma na compra, ele é uma resistência. Quando ele forma na venda, ele é um suporte. Se tem muita oferta, se teve muita força vendedora, ele não conseguiu cair porque compraram. Tá? Então, vendeu, comprou. Mesma coisa agora, o 5.135. Se ele formar esse 1.000 aqui em cima, a gente já sabe qual vai ser a briga do mercado hoje. É o 35 com 32. Vai ficar naquela briga. Se aparecer força compradora no 32 aqui no book, aí dá para utilizar ele como suporte. Isso, PC, isso mesmo. Aí ele precisa ter lote que te dê sustentação. Então, por exemplo, nós, né, com o nosso lote pequeno, a gente não vai conseguir fazer nada no mercado. Então, a gente precisa identificar a força compradora, né, a nosso favor, para a gente entrar junto com eles. Por enquanto, eles não estão forçando a compra no 32. Olha o que aconteceu lá em cima com o 35. 35 virou resistência. Então, a gente já sabe qual é a briga do mercado. É 32 com 35. Vai ficar nessa enrolaçãozinha dele aí, batendo cabeça nessas duas regiões. Tá? A gente vai ter que descobrir se vai aparecer uma força vendedora no 35 ou se vai aparecer uma força compradora no 32, olhando o book. Uma outra coisa também, a gente sabe que na venda, a gente não sabe até onde o dólar pode cair, porque a nossa última marcação do fechamento, ela foi lá no 49. Então, na venda, a gente não sabe até onde ele vem. Na compra, do 31, 32, perdão, 31,9, né, 32, a gente sabe que ele tem força para poder chegar lá na região do 49. Mas, por enquanto, ele tem um cenário, né, retangular bem claro aí. Tem uma defesa forte no 35 e uma tomada muito grande no 32. Se aparecer alguém para desempatar esse jogo, né? O que seria desempatar esse jogo? Seria, por exemplo, aqui no 32,5, nós já temos 805 trocações de venda, né? O que isso aqui geraria para nós um suporte. Se aqui fica acima de 1.000,
Aí teremos 2 suportes contra uma resistência. Aí a gente sabe que a força compradora vai estar levando. O BTG tá comprando 45 lotes. O ruim é que o 30 nós não temos leitura, tá? A gente não tem marcação no 30. Aí volta naquilo que a gente falou, né? Até onde o mercado ele pode cair. Pode cair no 28, 27, difícil comprar no 30, sem saber para onde o mercado pode desabar, tá? Então precisa aparecer alguém para desempatar essa briga. Ou mais um vendedor, né? Ou mais um comprador. Só um segundo. Estou na área. Entendeu aqui, pessoal? Então, alguém para desempatar, tá? Ou aparecer mais um comprador para ser uma resistência dupla, ou aparecer mais um vendedor aqui, né? No caso, o agregado vendedor, para poder dar suporte duplo e combater aquela resistência do 35. E o índice é aquilo que a gente comentou, né? Conseguimos rastrear a parte de suporte dele do 350, a resistência dele cravada no 585, e agora ele está trabalhando embaixo dessa zona de energia. O que ele mira, né? Ele mira para 354, para 110, 120,086, 119,798. Tá? Então ele vai deixando os pontos de suporte, quem for trabalhar. Tudo isso que a gente vai marcando, pessoal, é interessante vocês marcarem, sempre que for fazer a tomada de decisão, olha o book, né? Então agora, qual é o próximo suporte do índice? 120.085. Então aqui sim, um ponto para trabalhar um suporte. Outro suporte do índice trabalhar no 119.798, né? Esse aí 119.800. O mercado veio trabalhar no suporte, o mercado ele tende a correr em uma direção, né? Ele tende a forçar o mercado novamente para cima. Quando ele chega aqui em cima, a gente sabe que a gente tem a zona de energia para poder mandar de volta o mercado para a mesma direção, mandar ele para baixo. Tá? Então é isso que nós temos aí, é o cenário que nós temos para o índice. Então nada mais do que isso. E o dólar é aquilo que a gente comentou, precisa aparecer outro camarada aí para poder desempatar esse jogo. 9h45, vamos mais 5 minutinhos. Depois lembrando, tá? Não esqueçam, tá? Não operem aí das 10 às 10h10, 11, 11h10, meio-dia, meio-dia 10, 1, 1h10. Isso aí é a abertura de Petax. Na Petax, o mercado foge, ele sai correndo. Então, por isso que é importante não se posicionar nesses 10 minutos de Petax. BTG é um spoofing forte, né? 200 lotes aqui no 5.127. Então, vou focar a bandeira, né? Que ela quer tomar lote ali embaixo ou que ela quer fazer os outros de besta na cara dura, né? É um spoofing declarado aqui. Ô, Dan, Oi, pode falar. esse desempate que você fala aí, ele tem que estar no meio dos dois, ou vamos supor, ele pode estar para cima de 135? Pode estar para cima. Entender. Pode estar para cima, pode estar para baixo. Por exemplo, agora, se o mercado ele não consegue segurar no 32 e ele vem aqui embaixo no 27, que a gente está vendo que tem um spoofing, mas de repente ele vem com um agregado e forma um agregado vendedor, aí nós teremos aqui um suporte, teremos uma compra. Então nós teremos aqui um agregado vendedor contra um agregado comprador. Então somos 2 suportes contra uma resistência. Não, de forma alguma ele precisa ficar no meio destes dois, tá? Ele pode ficar para cima, para baixo. O importante é que ele apareça para que a gente consiga ler, para que a gente consiga entender o que ele está fazendo.
perigo agora é muito mais claro, tá? É 9h47, nós temos aí 13 minutos para abertura do mercado à vista e temos também para sair o PMI brasileiro. O PMI brasileiro é cravado 10 horas. A gente sabe que o mercado vai começar a ficar agora chicoteando. O que nós comentamos aquela hora em relação ao dólar, né? O dólar, para trabalhar no suporte, ele está muito mais fácil, porque a gente consegue identificar para onde o dólar ele tende a chegar, que é a região do 49. Agora, para baixo, a gente não sabe para onde ele pode ir. Então, é importante que ele faça um suporte, para que a gente trabalhe 2 suportes contra uma resistência. Ô Dan, Oi, pode falar. uma dúvida. Aqui você está passando os pontos estratégicos para entrada e saída, mas porventura pode acontecer de você fazer alguma entrada aí? No meio do caminho, não. No meio do caminho, não. Tá? O meio do caminho, só se for alguma coisa, formar uma ponta compradora e for um dia verde, aí ok. Mas aí vai ter motivo para a gente participar. Agora, no dia de Fed e FONC, ou tem agregado ou tem a marcação que nós fizemos. Tirando isso, não tem outra coisa. Show de bola. Melhor cenário do dólar, né? É ele cair novamente até a casa do 32,5. Aqui nós temos um agregado próximo a formar, e aqui formando mais um suporte, aí combateria essa resistência tranquilamente. Mas por enquanto nada para ser feito. E outra coisa, pessoal, atenção, 9h50, tá? Vamos finalizar. O que eu vou aconselhar para vocês? Não entre no mercado antes das 10h20. Por que antes das 10h20? Porque agora nós vamos entrar no PMI, às 10 horas, vai juntar com a PETAX e com a abertura do mercado à vista, e a gente sabe que a coisa pode ficar feia. Tá? Ó, o mercado voltando para 32,5. Esse é um cenário bacana para o dólar, até que ele forme aqui mais um agregado. Tá? Mas atenção aí que é PMI saindo em 10 minutos e o mercado vai chacoalhar. Operadores, estou com vocês, tá? Se precisarem, vão me dando um toque aí, ou pelo grupo do Telegram ou direto pelo meu WhatsApp. Nós conseguimos rastrear o índice, o dólar hoje, por enquanto, nada para ser feito, né? Dificilmente surge alguma coisa limpa nessa primeira hora do dia, mas vamos que vamos, e amanhã tem muito mais, tá? Qualquer coisa eu estou na área com vocês, contem comigo sempre, grande abraço a todos. Valeu, operadores, tamo junto.